como lidar com o idoso demenciado? Porque psicologicamente, o que eu instruo, o que eu converso, o que eu oriento, é que é importante você validar o que ele está falando. É importante você entrar naquele contexto que ele está falando, né? Então, assim, se ele está me chamando de Ana, porque eu lembro a neta dele, e eu sou a Cláudia, e eu digo a primeira vez, eu sou a Cláudia, e ele continua me chamando de Ana, eu me torno a Ana, Uhum. entende? Isso. E que tá tudo bem. Que tá tudo Junto bem. com eles, desde que aquele momento você faça ser um momento bom, né? Exatamente. Exatamente. Não criar um problema por conta de uma insistência. Uhum. Não, tenta uma vez, tenta duas, não deu, entra na dele. Eu quero ir para minha casa, você está em casa. Eu quero ir para minha casa, você está em casa. Eu quero ir para minha casa. Peraí, porque furou o pneu do carro. A gente chamou o mecânico. Daqui a pouco o mecânico chega. Ó, a gente vai ter que dormir aqui hoje, mas amanhã a gente vai. Tá chovendo, o carro vai encravar lá na terra. Daqui a pouco a gente vai. Amanhã a gente vai. Vamos dormir aqui só hoje, Sim. tá? E Ana, assim, né? É desesperador, porque quando eles demenciam, que pode ser um quadro de Alzheimer, mas não necessariamente é um quadro de Alzheimer, eles alucinam. Algumas vezes a alucinação vem pelo uso da medicação também, que eu acho que é importante dizer aqui, né? Uhum. E nessa alucinação, eles estão vendo coisas que a gente não está vendo, né? E muitas vezes, assim, a angústia deles não passa, porque ele realmente acha que ele não está na casa dele, que você está enganando ele. Algumas vezes ele fica agressivo, né? Às vezes eu penso, assim, que o idoso que fica agressivo tem a ver talvez com a personalidade dele, de uma vida toda. O idoso que fica mais paciencioso talvez tenha a ver com a característica dele, né? De uma vida toda. Mas, assim, é muito sofrido para o idoso e para a família, né? É muito É por isso que bater de frente é sempre a pior escolha, né? Então, assim, a primeira coisa é tentar entender o que pode estar passando na cabeça daquela pessoa. E o que está deixando ele nervoso? Ele está com alguma alucinação que está com raiva? Ele está com alguma alucinação que deixa ele com medo? Que deixa ele ameaçado? O que será que está acontecendo? Primeiro é tentar entender. E depois que você entender onde está o problema, naquele pensamento que está acontecendo naquele instante, ter a clareza de que você não vai conseguir tirar aquilo da cabeça dele. Você vai ter que fazer ele se acalmar apesar daquilo na cabeça dele. Então, isso. se for um medo, tira o medo. Não, eu vou te ajudar. Vamos, a gente vai fazer assim. Ele vai embora, fica tranquilo. Olha, a última vez que veio, eu acendi a luz, ele foi embora. Vamos lá na cozinha, vamos acender a luz, que eu acho que ele já vai E olha, embora. E assim, deixa, deixa eu te falar uma coisa, só para confirmar, tá? Isso é mais uma experiência familiar do que profissional. A minha avó ficou demenciada há muito tempo, né? A minha avó paterna. E com cada pessoa que estava com ela, a reação era diferente. Não necessariamente com cada uma era diferente, mas assim, com pessoas que ela tinha um vínculo mais tranquilo, ela respondia melhor à solicitação quando ela estava demenciando. Com pessoas que na história de vida dela, ela tinha um vínculo mais conturbado, ela se irritava. Isso acontece mesmo? Essa foi uma percepção minha de neta psicóloga da época, né? acontece. Mas acho que além disso, outra coisa que ajuda muito é o estresse que aquele cuidador que convive hoje com esse idoso demenciado traz consigo. Então, talvez até pode não ter sido uma boa relação durante a vida. Mas como ele vai se esquecendo disso, é, importa muito de como esse cuidador reage às dificuldades desse idoso. As repetições insistentes, aos esquecimentos, né, frequentes, a dificuldade de nomear as coisas, de encontrar, de saber onde está indo, de onde faz o xixi, de onde... Então, se Então, a pessoa age bem, uhum, mesmo que tenha
um histórico ruim, essa relação pode ser reconstruída, né? Assim como eu percebo na demência, assim, assim como a gente falou, né, sobre o aposentar, eu deixo de ser algo, eu enluto algo e vou dar lugar a a novas construções de mim e de coisas a fazer. Quando o paciente ele demencia, a gente se despede de algumas coisas em vida daquela pessoa, mas a gente abre porta para também fazer reconstruções nessa nova relação. Então, mesmo que não tenha sido uma relação boa, se ela reage tranquilamente, bem, com paciência, com cautela, falando baixo, acolhendo, ele pode reagir bem, né? Isso que você está falando, porque assim, é o ressignificado também daquele filho, daquele neto adulto, né? Que não é mais o mesmo filho de 20 anos atrás, o mesmo neto de 15 anos atrás, que ele pode ter um olhar cuidadoso. Né? E isso que você está trazendo é importante, talvez para as pessoas considerarem que a rede de apoio para estar junto tem que ser, o ideal seria uma pessoa com essas características, que seja um cuidador remunerado ou que seja um cuidador da família. Uhum, isso. E cada família vai conseguir achar essa fórmula. Então, eu tenho pacientes que deixam de trabalhar para cuidar daquele idoso, é a ajuda que ele vai dar. E os outros vão parar de outra maneira. Tenho pacientes que os outros vão pagar esse familiar, esse filho, esse neto, para cuidar dessa pessoa. Os que vão terceirizar, né, colocar alguém dentro de casa, e os que vão colocar numa ILPI. Mas o importante que sempre seja escolhida uma pessoa que não entre no estresse do paciente. Quando esse paciente começar a subir no espiral, no estresse, no perdido dele, na angústia dele, ele tem que ter algum cuidador do lado que consiga ir puxando esse novelo para baixo, né? Nessa espiral, e fazer com que ele se acalme, no ambiente melhor, o que vai te deixar mais tranquilo, o que não vai, o que eu posso falar, o que eu posso calar, né? Mas ele tem que se sentir assim, eu tô com você aqui para te ajudar no que eu puder, tá? Mesmo que ele não saiba quem você é, que ele não entenda o que você fala. Sentir, a pessoa sempre tem capacidade. Ela sempre, ela pode se sentir amparada, acolhida e acompanhada por aquela pessoa, mesmo que a memória não esteja, né? Eu costumo falar assim, até um animal irracional encontrado numa floresta com alguma coisa enforcando ele. Se alguém vai bruscamente, ele se assusta. Mas se a pessoa aos poucos começa a demonstrar que não, eu tô aqui para te ajudar, calma, pode confiar, e vai devagarinho até tirar aquilo e o animal se ver livre, esse animal entende, ele respeita e deixa aquela pessoa ajudar. Se um animal irracional faz isso, que dirá um animal racional como os humanos? Então, se ele sente que a intenção do outro é proteger ele, eu não vou te fazer mal, calma, ele abaixa a adrenalina dele e as coisas melhoram naquele instante de estresse.